7 horas mais 35 minutos, 7h35. Estamos começando mais um Jornal da Manhã em entrevista, nesta manhã de terça-feira, dia 8/8/2023, dia 8 de agosto. Para quem gosta de numerologia, quase um prato cheio nesse aspecto. Bom, e a jornada empreendedora nunca é simples, apenas alguns perseveram. Hoje, no Jornal da Manhã Entrevista, eu converso com o empresário Mário Morgenstern, que compartilhará um pouco do seu sucesso ao completar mais de 60 anos de atuação em São Miguel do Iguaçu. Sim, são 6 décadas de experiência na área e tem um espírito ainda inovador, buscando inovações. A gente vai falar também um pouquinho, que eu vi presencialmente lá, a roçadeira voltada para aviários, uma das novidades estão chegando aí. O seu Mário, a primeira pergunta que eu vou te fazer, que nesse aspecto, como que faz tantos anos trabalhando numa área e ainda consegue criar, que é uma coisa difícil, né? Bom dia. Muito bom dia, Cunhasque. Muito bom dia, caros amigos da Rádio Jornal. Uma satisfação a gente vir aqui falar aí dos 65 anos de atividade da nossa empresa Implementos Morgenstern. Uma boa pergunta. Você sabe que tudo isso é um dom que a gente nunca vai deixar de ter na vida, né? A vontade, né? A emoção que você tem, né? A dedicação, né? Então, todo cidadão, toda pessoa, ela tem algo que ela faz e gosta de fazer e tem o dom para isso. Então, o primeiro lugar é o empenho, a dedicação, né? A vontade de fazer. Esse é o segredo. A vontade de fazer, eu acho que é o segredo para muita coisa, né? Muita coisa, que é o princípio para tudo, né? Porque o que acontece, muita gente, 30, 40 anos trabalhando, dá uma saturada, né? Gera um desgaste, né? E aí criar, sempre buscar algo novo em tantas coisas que já deram certo. Eu atuo nessa área aí de equipamento agrícola e as inovações, elas são muito rápidas, né? A agricultura brasileira hoje, em termos de tecnologia de equipamento, ela é uma das mais modernas do mundo. Graças a esses antigos ferreiros que nós tivemos, tem um sangue do imigrante bastante ainda ali no meio, né? Esses artesãos que nós tivemos lá atrás, né? Fizeram com que essa indústria acabasse acontecendo. E com essa nova tecnologia que veio hoje, que é bastante rápida a informação, é bem competitivo, né? Então a gente sempre fica muito atento o que é necessário além daquilo que já tem. Porque a nossa tecnologia hoje, a gente praticamente quase não alcança da forma que ela é desenvolvida. Muita coisa vem de fora, mas aqui no Brasil se cria muita coisa. O que me chamou a atenção é a capacidade de vocês também, além de tudo isso de criar, de restaurar. Esse é um trabalho que abriu um nicho de mercado muito grande. O pessoal não pode comprar uma máquina hoje, daqui a 1 ano ou 2 já largá-la num canto. Ela tem toda a condição de se tornar uma máquina muito útil de novo. Você pega principalmente na área do plantio. O princípio de uma plantadeira, desde que se iniciou a fabricação de plantadeira, ela não mudou ainda. Mudou a estética dela, né? Mas o princípio do disco de corte, da sulcação, do disco de colocar semente e o sistema de compactação, ele foi melhorado, mas é o mesmo ainda. Então, uma restauração bem feita, ela praticamente fica uma máquina que tem uma utilidade por muitos anos ainda. E num preço muito mais barato, né? Eu percebi que, até comentei aqui só da restauração, mas eu percebi que vocês fizeram adaptações, ou seja, modernizaram o equipamento, que eu acho que é mais difícil ainda. Nós fizemos um trabalho, porque tem muitas plantadeiras para esse nosso solo aqui, que não são áreas grandes, tem muita curva de nível. Uma plantadeira acima de 9 linhas, ela não trabalha, não copia muito bem o solo. E aí a gente faz o sistema de articulação. Você pega uma plantadeira de 12 linhas, faz 6 de cada lado e faz sistema Thunder nela, né? E acaba sendo uma plantadeira que vai fazer um trabalho excelente, né? Tanto nas curvas como no plano também, né?
É impressionante isso. O senhor contando, né, como que surge tantas ideias e tanto depois de tanto tempo. Mas eu quero saber como que foi o começo. Vocês sabem ali, vocês hoje estão em Aurora, ali na Aurora, né? Distrito de Aurora. Sempre se estabeleceu aí e quando que vocês chegaram em São Miguel do Iguaçu? Olha, isso aí é uma longa história, né? Desde 1958, quando os recursos eram mínimos, né? A gente trabalhou até 1967 sem a energia elétrica. Isso era uma ferraria que meu pai trouxe do sul. Meu pai foi um ferreiro da SLC, que hoje é a Jandir, né? E montou sua própria ferreria no sul e se transferiu para o Paraná em função dessa abertura que nós tínhamos aqui no oeste do Paraná. A migração do povo trabalhador, do povo que veio aqui para fazer um projeto de vida. E por trás disso necessitava da ferramenta, que é a foice, o facão, a enxada, o serrote, né? Porque era tudo manual, né? Então havia um nicho muito grande de demanda do aço malhado, do serviço do ferreiro, da carroça, da jardineira, enfim. É uma série de ferramentas, desde um trado, uma pua, meu pai fabricava, né? Então foi um trabalho assim desde 1958, se acompanhou todo esse desenvolvimento e a agricultura foi evoluindo. E eu depois fui aprendendo essa profissão e sempre observando o que faltava, o que era necessário fazer para ajudar o agricultor. E uma das coisas que o senhor percebeu recentemente foi essa roçadeira destinada para aviários. Ela está em desenvolvimento, o senhor já fez testes. Eu falo isso, gente, porque eu estive lá no barracão, né? Nos barracões da propriedade lá do seu Morgenstern, dos implementos Morgenstern, e tive acompanhando de perto já o desenvolvimento da máquina e dentre outras. Aliás, a gente vai trazer um material bem especial contando um pouquinho a história do seu Mário Morgenstern e mostrar um pouco do trabalho deles no dia a dia, que fiquei bastante curioso para ver. Mas já para colocar para o pessoal, né, para entender primeiro de onde surgiu a ideia e como vai funcionar a operação. Hoje nós temos aí muitos aviários, não em São Miguel do Iguaçu, mas em toda a região. Acredito que passa de 2.000 aviários, e todos esses aviários eles têm um declive. Dificilmente alguém vai construir um aviário num terreno plano, porque aquele terreno plano ele é usado para outras culturas, né? E aí a deficiência na questão de manter a limpeza da grama, porque é uma exigência, né, das cooperativas, que tem que ser gramado ao redor, né? E a grama cresce, evidentemente. Então o trabalho é muito intenso. Para quem tem 1 ou 2 aviários é uma situação, mas tem gente que tem bastante aviário, né? Então veio essa ideia, a princípio, a pedido dos produtores, né? Dos avicultores. E eu desenvolvi essa plantadeira, ela está redonda, ela ficou mais de 2 meses no teste, né? Foi feito alguns ajustes e agora já estamos fazendo a gabaritagem, os moldes, né? Para começar a botar isso no mercado. Evidentemente, por trás disso precisamos de uma divulgação, né? Tem que chegar ao conhecimento do produtor e é nessa direção que nós vamos trabalhar. É mais um equipamento que soma junto aos outros, mais uma alternativa, né? Porque a gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecer. É preciso ir atrás, buscar. Isso eu sempre fiz. Buscar as inovações, né? Fazer os testes, né? Então não é lá tão difícil, porque nós temos aqui uma agricultura muito forte, uma agricultura bem estabelecida e pessoas que trabalham muito. Então aí por trás disso precisa equipamento. Como precisa esse equipamento mecanizado, lá atrás precisava equipamento manual, né? Então aí está a diferença, né? E a diferença é que vocês evoluíram junto com esse processo, né? Nós tivemos muitas fases. Nós tivemos aí nos anos 70 a mecanização, né? Mecanização onde passou-se a arar a terra com trator, né? Pé de pato, arado, grade, enfim. Depois veio a conservação de solo em todo o Paraná, os murunduns. Nós também fabricamos equipamento para esses murunduns. Aí veio o basão, né? E aí veio o plantio direto. Esse foi um grande passo que se deu dentro da agricultura, graças às pesquisas, graças a esses corajosos aí do Paraná, aí, o Herbert Bartz e os amigos dele
começaram tentando fazer isso, e atrás disso, IAPAR, órgãos de pesquisa aí, foram conduzindo isso e, acima de tudo, fazendo com que o agricultor entendesse que seria uma grande alternativa. E graças aos recursos que tem hoje, está aí esse solo que dobraram a produção, não só aqui, Mato Grosso acima. Então aí foi uma evolução muito grande, e por trás disso também veio a evolução do nosso equipamento. Precisou se modificar essas plantadeiras para o plantio direto, né? E hoje nós temos dentro da empresa uma linha de restauração e uma linha de fabricação também, né? Então é um segmento que nunca vai parar. O que é mais fabricado hoje, assim, que tem mais saída? Nós mais hoje temos bastante evidência, são caixas distribuidoras de semente fina, que aí nós abrangimos mais aí Piauí, Maranhão, Mato Grosso, onde é muito utilizada a aplicação da cobertura de solo através da grama braquiária rosiziense, né? É uma cultura que ela veio realmente para solucionar esse problema da erosão. Ela assegura muito bem o solo e, acima de tudo, dá uma boa camada de palha. Porque plantio direto, você precisa ter sombreamento através da cobertura de palha. E aí são equipamentos para grandes plantadeiras de 30, 40 linhas, né? E estamos aí bem entrosados nesse sentido, já temos um know-how dentro disso, na fabricação. A gente não monta lá, a gente fabrica aqui, manda um manual, aí o proprietário da fazenda lá, eles mesmos montam, né? Agora, a gente está falando do implementos Morgenstern, a gente imagina assim, e eu percebi que o senhor falou que chegou no começo aqui, onde que era tua família, chegou no começo, era tudo mato, né? Então, assim, quando a gente para pensar friamente, os primeiros colonos, eles foram os primeiros de tudo, inclusive primeiros na comunicação, né? Que a Rádio Jornal, mais 35 anos, dentro da construção, fiquei sabendo aqui no histórico e conversando com o Jones de Souza, com todos aqui que eram mais da antiga, que lembraram deste momento muito especial que o senhor também trabalhou no rádio, seu Morgenstern. Eu tive essa oportunidade quando iniciou. Inclusive, o Jonas era sonoplasta na época. Era sonoplasta, trabalhava bem ou matava serviço? Ia bem. Eu tive aí essa oportunidade, uma experiência boa na vida, né? E eu gostava e gosto muito do rádio, da música boa, né? E acabei fazendo esse programa, e logo mais tarde foi formada uma equipe esportiva aí, Vitorino. Vitorino era o primeiro narrador. Era o narrador, né? O Juarez Wagner, o reportagem de pista, e eu acabei me adaptando com eles a ser o comentarista esportivo, né? Acabei tendo uma habilidade boa depois de um certo tempo. Nós tínhamos uma equipe muito boa, e mais tarde aí veio o René também foi se juntou à equipe, né? E assim nós fomos 5 anos. Eu fiquei aí desde campeonato municipal, início aí do Amarelinho do Oeste, né? O futebol de salão, né? O futebol 7. Foi um momento muito, muito interessante, né? Que jamais eu vou deixar de lembrar isso, né? Porque é importante você ter. E através dessa minha comunicação, eu também aproveitava a oportunidade de divulgar a minha empresa, né? Isso era um dos objetivos também, né? O senhor é extremamente empreendedor. Eu percebi já, o senhor não desperdiça oportunidades, assim, entende? E eu acho que essa é a grande dificuldade hoje do empreendedor, de ele perceber oportunidades e explorar elas. Você colocou muito bem. Primeira coisa, você precisa ficar percebendo, prestar atenção, né? É o mais importante, né? E ver, e calculista também, né? E não ter medo. Primeira coisa, porque quem tem medo, ele não vai longe. É preciso ter coragem, né, de fazer as coisas, né? Porque eu tenho dentro do meu lema da minha empresa, nós precisamos de gente que não tem medo de errar, mas que aprenda com o erro. Eu acho que por aí é o caminho, né? Então, tudo isso leva a gente a pouca popularidade, né? Tive a oportunidade de passar de participar aqui ativamente da política local, né?
presidente do partido aí durante quase 30 anos, né? Candidato a vice-prefeito, a prefeito, secretário de obras e viação. Tudo isso faz parte do meu currículo de vida que eu tenho, que me levou a uma experiência fantástica. E uma das experiências aqui, eu quero que o senhor divida. São 7 horas mais 50 minutos. A gente já está chegando na reta final, com 2 minutos ainda. Mas eu quero que o senhor, porque para a emissora e para a história de São Miguel do Iguaçu também é importante o senhor dividir. E o senhor eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho dessa história também através do senhor. Como que vocês promoveram o Renê a ser um radialista e imaginava que seria tudo isso? Interessante, boa pergunta, né? Eu tive o prazer e a felicidade de participar disso, que Deus o tenha, né? Um grande companheiro. Nós estávamos em Aurora do Iguaçu, fazendo a transmissão de um jogo de futebol de salão, né? E nosso amigo Juarez não compareceu e nós ficamos sem reportagem de pista. E o Renê estava aí fazendo uma visita no sogro dele, que é o Vitorino Ângelo, né? Já foi também, né? E aí eu sugeri: Vitorino, você tem aí o teu genro aí, parece que ele tem uma boa dicção, eu acho que esse cara vai dar certo, né? Aí só convidamos, ele já pegou o microfone, já saiu aí fazendo entrevista, dando suas opiniões, e daquele dia para diante ele ficou na emissora. Desse jeito? Foi assim, um fato que aconteceu inesperado até. O senhor contando assim, fica evidente que ia acontecer a qualquer momento isso, né? Não tinha... que é muito engraçado de tão perfeito que é a história, né? Eu conheço que a vida ela é cheia de surpresas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco ou amanhã, né? E não é bom saber, porque o importante é você viver a vida, né? Viver ela bem em comunidade, com os amigos, com a família. Mas o tempo vai passando e as coisas podem acontecer. E a gente sempre tem que estar assim, bastante atento, bastante prevenido para todos esses momentos que você vai se defrontar na vida. Seu Mário, muito obrigado por dividir um pouquinho da tua história com a gente. Ouvindo pessoas que nem você, a gente cria um ânimo, né? Um ânimo a mais para seguir. E as palavras, né? As palavras são muito sábias. A lição de vida fica clara para todos que estão buscando empreender ou estão buscando aprender, que eu acho que é o grande desafio agora das novas gerações: aprender, começar a aprender para conseguir aí sim empreender. E o senhor acho que disse muito bem, tem que começar errando e não pode ter medo de errar. Né? Eu acho que é a grande lição hoje. Muito obrigado. Obrigado, conhece? Obrigado a emissora aqui que sempre me acolheu tão bem. Faz parte da minha história, né? Deixo aqui o meu grande abraço a todos os amigos de São Miguel do Iguaçu e região, e sempre estarei aí à disposição aí para qualquer informação e a qualquer reportagem que vocês quiserem fazer. Um grande abraço a todos. E eu quero deixar um convite pessoal aqui para o senhor. Ainda nesse ano a gente vai fazer o Campeonato Municipal de Futebol. Gostaria de ter o senhor pelo menos um jogo dentro da tua disponibilidade para comentar com a gente. Farei com muito prazer, né? Reviver um pouco de novo os bons tempos. Sempre a gente recorda como bons tempos. Nós temos bons tempos agora também. Muito obrigado, hein? Valeu, seu Mário Morgenstern, Implementos Morgenstern. E a gente está nesse giro, né, de entrevistas com empreendedores, empresários, conhecendo um pouco da realidade aqui dos nossos empresários da nossa região e aprendendo um pouquinho como eles fizeram para empreender e crescer, né? Esse é o ponto. É desafiador para todos, né? E cada entrevista a gente tem a oportunidade de pegar alguma coisinha, aprender um pouquinho mais. Rápido intervalo, na sequência a gente volta com o esporte para projetar Libertadores da América. Hoje tem brasileiros em campo para destacar ainda as competições locais. Hoje 3 jogos com transmissão ao vivo da Rádio Jornal.